boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa As Regras dos Jogos. Esta semana vamos debater uma série de temas da atualidade da justiça desportiva e também tentar fazer um apanhado daquilo que de mais importante se passou no ano que agora termina, em 2014. Para isso temos, como habitualmente, advogados especializados na área de Direito do Desporto. Temos Pedro Henriques connosco, João Diogo Manteigas e João Coluni. Falta-nos ainda um convidado que se chegará, entretanto, na segunda parte para completar o painel. Começamos o programa de hoje por falar da queixa que o Sporting intentou contra o Benfica, junto da Liga, e que foi arquivada. João, já falámos aqui, logo na altura, depois do jogo do Benfica-Belenenses, sobre a utilização ou não dos dois jogadores, Daverson e Miguel Rosa. Já na altura tínhamos chegado aqui à conclusão que não haveria qualquer razão de queixa, nem qualquer base para uma ilicitude. O Sporting insistiu, intentou a queixa. O que é que achas da resposta da Liga? Bom, primeiro de tudo, boa noite. Acho que em primeiro lugar devo pelo menos fazer uma breve referência, ainda que se calhar não seja assim tão importante, mas foi o próprio momento em que o Presidente do Sporting se pronunciou relativamente à decisão da Liga da Comissão de Instrução e de Inquéritos. De alguma forma um pouco irónica, ainda fez referência a um ex-sportinguista, que não fica muito bem a entender alguma relutância e alguma incerteza relativamente à postura do Dr. Luís Duque na presidência da Liga, mas isso ele lá melhor saberá o porquê de o fazer. Acho que o timing e a forma como o fez não é ideal, mas todos nós também percebemos o porquê daquelas declarações e esta luta que o Sporting travou nos últimos tempos da constituição de uma nova Liga. Não resta praticamente nada dizer sobre o arquivamento deste processo. Era uma coisa que já se adivinhava. Sim. E que nós fomos falando aqui. Era expectável. Era mais do que expectável. Acho que não havendo cabimento, nem a nível disciplinar, nem a outro nível, não me parece que o Sporting... Bom, parecia uma luta um pouco em vão. Ainda assim, gostava de referenciar aqui uma coisa que eu entendo que é extremamente importante. O facto de mais um comunicado do Sporting, ele também já se apelidou como o rei dos comunicados, portanto, as palavras são dele. Um comunicado do Sporting a dizer que, pronto, basicamente, até para os telespectadores lá em casa perceberem que o comunicado diz muito sucintamente que é uma vergonha, que isto não devia acontecer. Bom, eu acho estranho é como nós, por exemplo, temos aqui 4 advogados, nós fôssemos meter uma ação em tribunal em que não apresentássemos prova e disséssemos assim, agora peçam ao réu, ou peçam ao arguido, ou seja, quem for para apresentar ele a prova. Isto é uma coisa completamente impensável. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que o Sporting levantou uma lebre, diz assim, atenção, porque nós entendemos que no Benfica contra o Belenenses há aqui um caso muito duvidoso. A questão é que numa ação normal as pessoas pagam, neste momento, taxas de justiça altas e, portanto, se calhar não correm o risco de apresentar uma queixa mas estar a fazer uma queixa, prova, não é? Estar a fazer uma queixa e a pedir à Liga para notificar ou o Benfica ou o Belenenses para apresentar as provas de uma situação daquela, isto é completamente absurdo. Não é uma inversão de ónus, é absurdo, não há outra explicação para isto. E, portanto, eu até me custa, de alguma forma, alguém que seja capaz, e eu conheço pessoas que são extremamente capazes na SAD do Sporting a nível jurídico, tenho um prazer enorme de as conhecer, e tenho a certeza que são pessoas altamente inteligentes e muito entendidas nestas matérias. Tenho algumas dúvidas que essas pessoas não tenham dito qualquer coisa àquele Presidente, que de facto isto não tinha pernas para andar. Vai-se fazendo algum barulho, não é? Se calhar também não faz barulho em vão. Vai contra o Porto, faz a mesma coisa, vai contra o Benfica, acontece exatamente o mesmo. Estar a criticar a Liga, o Benfica, o Belenenses Chade e não o clube, porque de facto nota-se ali alguma aliança entre o clube Belenenses e a SAD do Sporting, também é uma coisa que se calhar é merecedora de atenção e se calhar também deveria ser em conta essa relação e as costas voltadas do clube Belenenses contra a SAD do Belenenses. Isso é que são temas que se calhar deviam ser interessantes para se debater, ao contrário daquilo, como foi o caso, em que não há ponta para onde se pega e que o Benfica, efetivamente, também como o Porto, verdade seja dita, não têm que ser, obviamente, prejudicados com uma situação deste género. Pedro, o Sporting pedia inclusivamente que fossem aplicadas as penalizações previstas nos artigos 65 ou 66 do requerimento disciplinar, do Código Disciplinar, e está incluída nestas penas a descida
de divisão. Exclusão de competição durante X tempo. Sim, mas isto, eu penso, e pegando ao que parece, esse era um dos pedidos feitos pelo Sporting Clube Portugal. Eu não conheço, no fundo, não conheço mais do que aquilo que veio a público e acaba por ser muito pouco desta queixa apresentada à Liga. Eu tento sempre, ou seja, ver alguma coisa de útil na prática de determinados atos, ainda por muito inúteis que eles pareçam. Portanto, o Presidente do Sporting traçou, digamos, com uma estratégia ou tem um objetivo que é, supostamente, a luta pela verdade desportiva e pela transparência e tudo mais. E isto são atos, digamos assim, que ele possivelmente utiliza para marcar uma posição junto dos sócios, junto da comunidade desportiva. Isto foi palavras do próprio, que não faria sentido, sendo ele, tendo um projeto que passa pela a defesa da verdade desportiva, ver existir atos que possam, eventualmente, ou pelo menos em tese, pôr em causa essa verdade desportiva e não agir em conformidade dentro dos meios que tenha ao seu alcance, no fundo, para alcançar esses objetivos que ele tanto almeja, que é a verdade desportiva. Eu penso que a questão poderá ser colocada aqui noutra situação, e pegando um pouco naquilo que o João Diogo dizia, que era, efetivamente, se calhar o Sporting aqui não tem meios de prova para provar o que quer que seja, porque, eventualmente, até pode não existir nada, ou ainda que exista alguma coisa, certamente que o Sporting dificilmente teria acesso a esses meios de prova para provar o que quer que fosse. O que se poderia colocar aqui em questão era se, efetivamente, a Comissão Disciplinar da Liga tinha ou não a obrigatoriedade de ir à procura dessas tais provas, havendo, no fundo, uma queixa ou a notícia de indícios que possam levar a infrações que, a serem verdadeiras, até seriam graves. Que isso é bom de ressaltar, ou seja, a serem verdade as informações proferidas pelo Presidente do Sporting ou as insinuações do Presidente do Sporting, a serem verdade, estarávamos aqui perante a prática de infrações que podem ser graves e que, em última instância, pode efetivamente levar à descida de divisão. A questão que se pode colocar aqui é se portanto, a Liga tinha ou não essa obrigatoriedade de ir à procura das provas, se existiu ou não alguma coisa. E, ao que parece, a Liga nada fez, portanto, certamente entende que isso não estará dentro do âmbito das suas competências, portanto, no fundo teria que fazer aqui um bocado o papel do Ministério Público, fazendo aqui alguma analogia, que era ir, mediante a notícia de um crime ou de uma infração, ir observar se há ou não indícios desta prática. E, aparentemente, a Liga nada fez a este respeito e, perante os factos que tinha, entendeu arquivar e, obviamente, perante os factos que tinha, não teria outro remédio se não arquivar. Portanto, por isso é que eu lanço a questão se poderia ou não a Liga fazer algo mais do que aquilo que fez relativamente a esta matéria. João Cluny, na tua opinião, esteve bem a Liga na apreciação que fez ao regulamento disciplinar? Muito boa noite. Se me permite, eu vou começar um bocadinho pelo fim. Começar pelo não sei se foi um comunicado, acho que foi umas declarações que o Presidente do Sporting... Emitiu primeiro um comunicado e depois faz as declarações. As declarações na entrega dos prémios. Do Sporting, ou qualquer coisa. Sim, exatamente. E fez umas declarações atacando de forma, na minha opinião, bastante violenta o Presidente da Liga, atualmente, dizendo que era uma vergonha o que ele tinha feito e que não quer verdade desportiva. Declarações essas que, julgo eu, sim, poderiam e devem constituir um ilícito disciplinar que devia ser investigado. Mas, passando isso à frente, choca-me, e isto choca-me e demonstra um pouco a demagogia com que, infelizmente, o Presidente Bruno Carvalho tem agido, e eu quero acreditar que não o faz propositadamente, mas de facto há ali alguma demagogia. Eu não tenho a mais pequena dúvida que o Presidente Bruno Carvalho sabe, tão bem como qualquer um de nós, que o Presidente da Liga nada tem que ver com esta decisão. Isto é uma decisão de um órgão da Liga, um órgão jurisdicional, claro, uma espécie de Ministério Público, que é a Comissão de Investigação e Inquéritos, e de Instrução e Inquéritos, e, portanto, eu tenho a certeza que o Presidente Bruno Carvalho sabe isso, sabe que, como depois a Liga teve que vir esclarecer, que a Comissão Executiva e o Presidente nada têm a ver com isto. É um órgão específico, autónomo, que tem exatamente por função, tal como consta do regulamento disciplinar, receber participações ou
atento a uma notícia de uma infração, fazer a devida investigação. E se entender, como o Ministério Público, aliás, que existem indícios da prática de um crime, se entender que estão recolhidas provas suficientes, acusa ou arquiva. Neste caso, decidiu arquivar. É a mesma Comissão de Instrução e Inquéritos, aliás, que no caso que também o Sporting levantou sobre a Taça da Liga, do atraso do Futebol Clube Porto, quando chegou uns minutos atrasados antes no intervalo de um jogo, decidiu acusar. Portanto, a tentativa que o Presidente Bruno Carvalho faz de afirmar que isto é o Presidente da Liga, que está contra o Sporting, era um ex-sportingista, etc, etc. Mas não sabemos se é ex-sportingista, Mas quer dizer, no fundo o que o Presidente Bruno Carvalho faz, na minha perspectiva, é uma espécie de eu sou bom, são todos maus e, portanto, ninguém está preocupado com a verdade esportiva sem ser eu. Eu não consigo perceber. E não consigo perceber principalmente por isto. Quem lê a decisão ou o extrato da decisão de arquivamento da Comissão de Instrução e Inquéritos lá se refere que o Sporting fez uma participação disciplinar contra o Benfica pela prática, alegadamente, de infrações disciplinares previstas nos artigos que mencionava há bocado, o 105 e o 66. Ora, esses artigos, o 65 tem perigo de exercício de abuso de influência e o 66 coação. Começando pelo último, só para as pessoas perceberem do que é que o Sporting acusava ao Benfica. Porque é que a Comissão de Instrução e Inquérito, olhando para os factos que foram alegados, de ter exercido ou abusado da sua influência, exerçam violências físicas ou morais. Físicas, sim. Portanto, não sei como, e eu, segundo aquilo que o João disse há pouco, sobre o conhecimento que tenho das pessoas que integram o departamento jurídico do Sporting, que são pessoas que eu sei que são altamente competentes, e não querendo avançar mais, tenho a certeza que, quaisquer que fossem os factos, alegar que o Benfica exerceu violência física ou moral sobre o Belenenses, para não permitir a utilização de jogadores, eu não vou qualificar esta afirmação. Parece-me que ela por si diz tudo. Mas tu, na tua opinião, pronto, eu infelizmente ao contrário do que o João disse, já encontrei várias ações, já apanhei profissionalmente várias ações em que as petições iniciais têm 2 ou 3 artigos e não têm qualquer prova e basicamente se destinam a inverter o ânus da prova. Eu acho que aqui há alguma diferença. Tu achas que aqui existiria essa possibilidade de Existe aqui inversão do alguma ânus da diferença. prova? Não há uma inversão do ânus da prova de todo. Ou seja, não é nem o Benfica nem o Belenenses têm que provar que não cometeram nenhuma infração. Nem fornecer as provas. O que podia acontecer, e acho que esse é um dos pontos que o Sporting toca por entender que se deveria ter feito um pouco mais, que era pedir, por exemplo, o contrato de transferência entre eu nem sei se houve um contrato de transferência, mas um contrato de transferência entre o Benfica e o Belenenses, no qual, supostamente, e segundo o Sporting, poderiam estar cláusulas que impediriam os jogadores de jogar contra o Benfica. Agora volto a referir. Ainda assim, as infrações disciplinares que o Sporting imputa e das quais dá notícia na sua participação, nada tem a ver com isto. O que me parece é o Sporting pegou numa história, tentou construir uma história e agora está a tentar fazer um bocadinho de barulho com isto. Show off, sim. E eu lamento informar, mas parece-me que é para esconder um bocadinho o que está a passar com a sua equipa. Eu sinceramente, eu não tive conhecimento. A Liga fez alguma investigação ou não fez investigação nenhuma, ou não se sabe, a única coisa que se diz é... Não temos é... informação se fez ou não fez. Que eu acho que essa é que é a questão, independentemente agora aqui da situação em concreto, portanto, acho que é o papel deles, se fazem ou se não fazem, se investigam, se não investigaram, ou se pura e simplesmente limitaram-se a emitir uma decisão com base nos factos que foram levados ao processo. E se é assim, acho errado, independentemente da situação em concreto, porque o papel deles é investigar. Portanto, e se não houvesse investigação, não se deveriam decidir pelo arquivamento ou pela condenação sem haver essa investigação. Portanto, eu não tive conhecimento... Não é pela condenação, porque agora eles são exatamente do Ministério Público neste momento. Exatamente. Eles apenas levariam o processo, por exemplo, ao Conselho de Disciplina da Federação. Mas o que consta do extrato da decisão deles tendo em conta a insuficiência da factualidade escrita, para se poderem considerar preenchidos os ilícitos disciplinares muito graves. O que dá a entender é que não fizeram investigação. Pretende imputar a SAD participado e, por não se vislumbrar, à luz desses factos, preenchido qualquer outro ilícito disciplinar previsto na legislação desportiva vigente, terminou-se o arquivamento da participação. O que eu retiro daqui é que não houve investigação nenhuma. Por uma razão muito simples. Se eu fizer uma queixa ao Ministério Público, cujos factos não são crime, o Ministério Público não vai investigar.
Claro. E é o que a Comissão de Gestão e Inquérito diz. Exatamente. Estes factos não são ilícitos Eu disciplinares. volto a repetir, ou seja, eu não tenho conhecimento da participação que foi feita. Certo, Portanto, é eu também difícil. não. Estamos aqui a falar em tese. também não a tornou pública. Estamos aqui a falar em tese, como é também óbvio. não tornou pública. A única coisa pública que temos oficial é esta decisão. E o que eles dizem aqui é os factos Nos diversos foram comunicados trazidos. nunca foi tornada Claro, pública. Os factos foram trazidos não são ilícitos disciplinar. E, portanto, nós não vamos investigar. Eu acho que isto faz todo sentido, como o Ministério Público não investiga quando há intento, não há crime. Eu acho que não fará sentido, efetivamente, se acontecer isso que disseste. Ou seja, se os factos apresentados forem de tal forma descabidos que não tenham um mínimo de correlação. Mas é isso que parece, pelo menos decorrer no regulamento. Agora. Mas há uma questão ainda mais preocupante que essa, e o João Clooney tocou aqui no ponto, que tem a ver exatamente com esta demanda e com este caminho que o Presidente do Sporting está a levar e que de alguma forma agora, nesta altura, está a tentar arrastar os sócios do clube com ele. Ou seja, ultimamente, aliás, a última Assembleia Geral que foi feita, ou que vai ser feita, não sei, também não acompanho assim com tanta atenção a realidade do Sporting, se bem que devia, está a tentar arrastar e legitimar a sua própria atuação agora, se calhar ao abrigo da verdade esportiva, que não é, porque ele já se perdeu em alguns momentos, desde que é Presidente, já se perdeu em alguns momentos relativamente à verdade esportiva, e este é um caso gritante pelos factos disciplinares que ele imputa ao Benfica e ao Belenenses. Mas tentar legitimar a sua própria atuação, ou seja, o que me parece é basicamente isto: eu garanto que estou no caminho certo, isto é aquilo que ele pede aos sócios, e portanto preciso que vocês me legitimem, preciso que vocês confirmem e me deem aqui a chancela no documento para eu avançar como estou a avançar. E, de facto, é um discurso inflamado, como tem vindo a ser sempre, constantemente. E os sócios realmente veem isto como isto seria igual em qualquer clube, não é? Portanto, de facto, não tem mais nada senão ratificar aquilo que ele está a pedir, não é? E, portanto, parece-me de alguma forma também, o quê? Parece-me que se isto corre mal, e se isto tudo correr mal... E atenção, que o Sporting neste momento tem 4 ou 5 processos contra o Sporting, que se correrem mal, certo, o Sporting vai ter grandes dificuldades. Mas parece-me o quê? Parece-me que se isso chegar tudo ao fim, e ele, imagina, perde os 5, por exemplo, volta atrás e diz assim: não, eu até me sei bem porque de facto o meu próprio clube apoiou-me nesta situação, não foi uma decisão... Está-se a defender? Não foi uma decisão pessoal, foi completamente... Exatamente, parece-me já um mecanismo de defesa do que propriamente aqui claro, uma mera luta de uma pessoa em vão. E parece-me que esta questão também já me leva um pouco a olhar para ele como uma medida de desespero, porque de facto há coisas que são tão gritantes e são tão óbvias que não faz qualquer sentido, não sei, se calhar tentar remoer por causa das situações. O caso da Liga, eles não tiveram participação na fase decisiva da constituição da Liga, da última constituição. O Sporting basicamente não esteve presente, e portanto, isso parecendo que não, aos olhos de um adepto do Sporting, ou de uma pessoa atenta ao futebol e que não seja só do Sporting, é extremamente grave. Porque numa altura em que toda a gente devia ter dado a mão, ele devia ser unido, e que ele coloque em causa a própria relação entre Porto e Benfica. Também ninguém percebe muito bem o que é, mas também não temos de perceber. Porque se é para criar uma liga forte, uma liga unida, seja lá o que for, tendo em conta que a própria Federação pediu ao Sporting, ao Benfica e ao Porto para se unirem e decidirem como os clubes mais fortes, como as instituições esportivas a nível de futebol mais fortes em Portugal, o próprio Sporting que se saltou fora completamente. Portanto, foi uma decisão completamente deles. Não tem nada a ver nem com o Benfica nem com o Porto. E isto é preciso que as pessoas se lembrem sempre. Claro. Passamos agora para o segundo tema. Já falámos a semana passada aqui de direitos televisivos por causa da RTP. Vamos voltar a falar de direitos televisivos hoje, mas com uma comunicação, falando de uma comunicação que a Autoridade da Concorrência tornou pública a 17 de dezembro, semana passada, e que é, efetivamente, eu acho que é importantíssima para o desenrolar do futebol a partir de agora. Basicamente, a Autoridade da Concorrência comunicou, tornou público que tinha instaurado, a 11 de abril de 2013, um processo contra a Control Invest, a PPTV e a Olivetti Sports e Sport TV e as suas empresas por violação das normas de concorrência. E em causa estariam 3 cláusulas que normalmente constam dos contratos celebrados entre uma destas sociedades e os clubes de futebol, que têm a ver com a exclusividade. Para a Autoridade da Concorrência, o período de exclusividade, o período dos contratos que implicavam exclusividade eram demasiado longos, porque excediam os 3 anos, dificultando assim a entrada de concorrentes no mercado. Depois também tinha a ver com o direito de preferência, que no fim do contrato a Sport TV ou
qualquer uma das outras sociedades mencionadas tinha, e portanto tinha essa facilidade em prolongar a duração do vínculo contratual, e também um mecanismo de suspensão, que é um mecanismo que significa que se a equipa descer para a segunda liga, o contrato se suspende durante esse período, ou seja, em vez de durar os 4 ou 5 anos que estava previsto, pode durar muito mais. A Sport TV, a Control Invest, respondeu, comprometeu-se a tomar uma série de medidas para evitar estes três grandes problemas apontados pela Autoridade da Concorrência, nomeadamente admitiu conceder aos clubes a possibilidade de revogarem os contratos, denunciarem os contratos em vigor sem qualquer penalidade ou compensação, válido para o fim da época 2015-2016, portanto deixariam de estar em vigor para a época 2016-2017, renunciar ao direito de preferência e ceder aos clubes de futebol também o direito de revogação das cláusulas de suspensão. Pedro, isto é realmente uma revolução ao nível do futebol e das receitas tão importantes que são as receitas das transmissões, dos direitos televisivos. A Oliveira dos Esportes tem sido, a Control Invest, as sociedades da Control Invest têm sido as preferidas, entre aspas, dos clubes para celebrarem este tipo de contratos. Eram contratos muito extensos. O que é que achas que vai acontecer? Quais são as consequências que podem vir desta comunicação? Agora... Bom, antes de mais, acho que fizeste uma ótima introdução do tema, no fundo explicando um pouco e de forma resumida, mas bastante explícita, tudo o que aconteceu em volta desta situação da Oliveira dos Esportes. Efetivamente, existe a possibilidade dos clubes que tenham contratos ainda longos poderem denunciar livremente os contratos que mantêm em vigor, desde que o façam, salvo erro, até 30 de novembro de 2015. Contudo, eu não sei se será assim uma grande alteração no paradigma do futebol, porque daquilo que conheço, a maioria dos clubes já estão a renunciar novos contratos na mesma com Sim, há alguns que até já renegociaram, não é? Portanto, obviamente que renunciando contratos com uma duração inferior, portanto, ou seja, havendo uma limitação destes novos contratos na sua duração, ou seja, não podem ter o prazo de 3 anos, permite, se calhar, a que novos operadores se preparem para entrar no mercado num espaço de curto, médio prazo. E aí sim, nessa altura, então, haver alterações profundas no fundo, nesta realidade e neste monopólio da Oliveira dos Esportes, porque no imediato tenho algumas dúvidas de que hajam operadores ou grupos de empresas com possibilidade de alguma forma se intrometerem no terreno ou no mercado, de forma a afastar a Oliveira dos Esportes do controle, digamos assim, das transmissões televisivas no que ao desporto e ao futebol diz respeito em particular. João Coluni, o processo vai agora à consulta pública, portanto quaisquer terceiros interessados podem enviar à Autoridade da Concorrência as observações que lhes aprover fazer. No entanto, tal como dizia o Pedro, já há clubes que renegociaram já as suas condições com a Control Invest, há outros que ainda não renegociaram, há contratos que ainda estão em vigor, penso que ainda são vários, Sporting, Gil Vicente, Penafiel, Boa Vista, há várias equipas. O que é que tu achas que vai acontecer? Bom, isto só para dar aqui uma nota prévia, esta comunicação da Autoridade da Concorrência tem um interesse redobrado na medida em que se assume pela primeira vez de forma clara que a própria Autoridade da Concorrência entende que a situação atualmente existente comporta um risco de encerramento do mercado. Sim. E isto é uma novidade para aquilo que estávamos habituados. E aqui, a verdade, convém não esquecer. Isto é uma vitória do anterior. Foi alguém que foi muito criticado por muitas coisas. Presidente mas isto era uma bandeira do anterior Presidente da Liga. Quer se queira, quer não, foi o Dr. Mário Figueiredo que, em primeiro lugar, pelo menos fez disto um cavalo de batalha. Esta é a primeira nota que eu acho que é importante ter em mente. A Autoridade de Concorrência entende que há um risco de encerramento do mercado e, como tal,
na sequência do processo, aliás, iniciado pela Liga, entendeu que esse risco de encerramento, como explicaste, e bem, Patrícia, decorria daquela questão da exclusividade, da preferência e do mecanismo de suspensão. E o processo de contratação tinha aqui duas saídas. Ou a Autoridade da Concorrência entendia que teria mesmo que avançar e eventualmente aplicar uma sanção, ou abriu-se aqui uma janela de oportunidade para a Control Invest, que é, assumindo ela alguns compromissos, entre os quais aqueles que mencionaste, a tentar resolver o problema e tentar evitar que o processo de contraordenação não continue. E perante os compromissos e estes compromissos mínimos terão sempre que ser respeitados a partir de agora. Ou seja, todos os contratos serem negociados, tudo o que estiver neste momento em vigor vai ter que respeitar estas 3 notas que há bocado fizeste referência. E eram as 3 principais características dos contratos da... E eram, no fundo, aquelas que impediam que os clubes saíssem e não quero dizer esquema no sentido pejorativo do termo, mas da forma como, bem ou mal, a Control Invest tinha bloqueado o mercado. Conjugadas é uma coisa inacreditável. Mas pronto. Sim, mas agora é importante perceber que, a partir disto, o que é que pode acontecer? A Control Invest assumiu estes compromissos e a Autoridade da Concorrência submeteu a consulta pública. Todos os interessados que quiserem pronunciar-se sobre estes compromissos podem fazê-lo, e uma vez terminado o prazo, a Autoridade da Concorrência poderá fazer uma de 2 coisas. Uma de 3, aliás. Ou chega à conclusão que estes compromissos bastam, ou chega à conclusão que estes compromissos não bastam, serão necessários estes e mais alguns, ou chega à conclusão que ainda assim o processo tem que continuar, porque isto não é suficiente para resolver o problema atualmente em vigor. Eu acho que é um avanço... Continuará a existir o risco? Eu acho que é um avanço considerável. Sim, sem dúvida. Acho que é um avanço considerável. Admito que haja, se calhar, uma dificuldade de não aparecerem novos players mas isto do ponto de vista jurídico, quer dizer, a Autoridade da Concorrência não pode resolver mais nada. O que fez é abrir o mercado e a partir daí o mercado há de funcionar. Tinha que ter ainda oficiosamente antes de 2011. Sim, mas a questão é, o facto de não haver players no mercado neste momento decorre da forma como claro, a naturalmente. E obviamente que estamos a falar de investimentos de grande monta, não é? Portanto, e precisam daqui de alguma preparação de algum tempo para entrar neste mercado. Portanto, eu acho que a surtir efeitos destas situações não é a curto prazo que vão aparecer novos. E há aqui um ponto que eu não deixo de chamar a atenção. Muitos dos contratos terminariam depois desta época de 2015-2016. Muito bem, admitindo que os clubes denunciam até 30 de novembro de 2015 para terminar em 2015-2016. Os clubes não ficam à espera e não vão ficar com a receita que provavelmente já lhes foi adiantada para as épocas seguintes, vão ter que a devolver. Claro. Não, e não podem ficar à espera até ao final da época para voltarem a negociar novos contratos. Isso são contratos que se negociam, que se começam a negociar, se calhar um ano antes. Não, 30 de novembro de 2015 ainda ficas ali uma marca. 6 meses. Sim, mas a questão é que o João estava a dizer. Quantos clubes podem devolver o dinheiro que já foi adiantado? É que basta isso para não conseguir fazer. E o que é que vão fazer provavelmente? Vão fazer novos contratos. Vamos ver aqui uma coisa. Daí já terem renegociado novos contratos. Há aqui um ponto fundamental e nós não podemos ser completamente alheios a isso. Eu percebo hoje em dia a grande luta que tem sido contra a Sport TV, porque de facto houve aqui um monopólio que foi criado intencionalmente e objetivamente foi um regime de clausura total a nível de direitos transmissivos, mas eu também nunca me posso esquecer que a maior parte destes clubes vivia tudo à conta das receitas dos direitos transmissivos. Estariam insolvidos se não fosse a Liga dos Esportes. E atenção uma coisa, daí eu ser apologista, lá está, e sou defensor verdadeiramente até à última casa da centralização dos direitos televisivos, mas com algumas dúvidas sobre a aplicação desse tipo de procedimento em Portugal, por causa do futebol português. João, desculpa, vou ter que te interromper. Vamos agora fazer só um curto intervalo. Voltamos já para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Temos agora o nosso painel completo. Já tinha apresentado Pedro Henriques, João Diogo Manteiga, João Coluni. Temos agora também Bruno Alves. Muito obrigada, bem-vindo. Ainda vens a tempo perfeitamente para nos ajudares aqui nos temas que vamos ainda debater. Estávamos a falar, João Diogo Manteiga, e desculpa interromper-te,
sobre a questão, o comunicado da Autoridade da Concorrência e as alterações que a Control Invest se propôs a fazer nos contratos a celebrar com os clubes relativamente aos direitos televisivos. Dizias tu que eras a favor da centralização dos direitos televisivos, mas que neste caso... Com algumas dúvidas relativamente à aplicação desse modelo no futebol português. Não é... Quer dizer, sabemos o que é que a nossa casa gasta. O futebol português não é tão apelativo, nem é tão vistoso como é o futebol espanhol, como é o futebol inglês. E basta olhar aqui para o lado para a Espanha, a dificuldade que já tem só por terem 2 colossos em conseguir centralizar os direitos transmissivos. Mas, bom, voltando aqui ao caso português, e feito aquele ponto prévio que é extremamente importante, já estão todos de acordo relativamente à situação, de facto, a Sport TV, neste caso, a Control Invest Media foi base financeira para muitos clubes que não tinham outras formas de obter também grandes rendimentos. Aliás, é o grande drama quando os clubes descem de divisão. Claro. Mas o caso que o João Colunista estava a fazer e que o Pedro Henrique também fez referência, eu dava basicamente o simples exemplo de um clube que deste de divisão e que a Control Invest podia perfeitamente suspender o contrato, mas que mantinha a sua preferência. Portanto, o clube nem sequer ia receber na próxima época, onde estivesse na divisão inferior, mas também não podia negociar com outra operadora, caso existisse. Confesso que é a cláusula que mais me choca, é a mesma do mecanismo de suspensão. Mas ainda assim, relembrar outra coisa, e neste ponto que eu vou aqui relembrar, quer dizer, ao fim e ao cabo, nós estamos aqui, somos todos advogados, certeza que já passou pelas mãos de todos. Isto são cláusulas completamente normais, são cláusulas que são perfeitamente viáveis, não há problema nenhum, e ao fim e ao cabo, muito sinceramente, não consigo entender porque é que a Sport TV, neste caso não é a Control Invest, e ainda assim insistiu com este tipo de clausulado. Porque neste tempo em que se viveu até hoje, e não é a Benfica TV, não é só a Benfica TV, podia ser outra operadora qualquer, podia ser a TVI, a adquirir direitos, a TV2, seja quem fosse. RTP? RTP. Também gosta de adquirir direitos. Tudo o que fosse. Ao fim e ao cabo, aqui a Control Invest gozou de uma altura em que não havia ninguém para comprar. E ninguém queria comprar. Portanto, não havia qualquer necessidade também de desmifrar ao máximo e Também estávamos noutra altura, não? Os jogos eram transmitidos em sinal aberto, não havia este mercado. Mas depois desse mercado, já depois do sinal aberto. De pagar para se ver o futebol, não é? Quando a RTP deixa de ter capacidade financeira para adquirir. Concretamente, quanto é que se paga para se conseguir ver? Não deve ser barato, mas ainda assim. Sport TV, não depois tem, mas sei que é qualquer coisa que depois não é das assim medidas barato. do governo em cortar o financiamento da transmissão pública, de eventos esportivos, que também não eram assim tantos como hoje em dia temos, ligamos a televisão e vemos jogos atrás de jogos atrás de jogos. Portanto, os dias que se vivem hoje a nível de transmissões televisivas de futebol é completamente diferente de há uns anos atrás. Portanto, não havia necessidade também de criar este tipo de procedimento que a Sport TV, por via da Sport TV, foi feito. Mas ainda assim, e aí pegando... A questão também é saber se os valores que a Sport TV paga se justificam este tipo de cláusulas, não é? Mas pagando pouco ou mais, Patrícia, o problema é que não os há clubes outras dependiam alternativas. daquela parte Dependiam. financeira. Ainda assim, acho, muito sinceramente, o João Clooney fez uma bela abordagem relativamente ao princípio e à luta com o Mário Figueiredo. Ao fim e ao cabo também ganha as eleições de alguma forma com isto, com esta arma. Mas ainda assim, não entendo porque é que a Autoridade da Concorrência não entrou antes e oficiosamente não agiu também. Porque isto é demasiado grave, ainda assim, em termos de concorrência, para ter operado tanto tempo em Portugal. Bruno, dá-nos a tua opinião agora. Boa noite, antes de mais. Quanto a esta questão, a eu acho... oportunidade de ouvir Ouvi. e o Pedro E há desde logo um ponto que me parece basilar, que é, não houve intervenção, se calhar mais cedo, da Autoridade da Concorrência, primeiro porque nunca houve grande Esta intervenção interesse... resultou de uma queixa. Diz? Esta intervenção resultou de uma queixa, portanto Não, não naturalmente, foi a mas essa autoridade... queixa surge quando alguma entidade, porventura, começou a ter interesse em entrar no mercado e aí percebeu que, de facto, esse mercado estava fechado, estava blindado. Agora, até que existisse um real interesse ou aparente interesse de alguma entidade, ninguém teve ou ninguém tinha interesse em que a situação se alterasse. Porque, de facto, os clubes estavam reféns. Aliás, o financiamento dos clubes era, e esse é o segundo ponto que eu falarei, continuará a ser da Oliveira de Esportes. Acho muito difícil que com estas medidas a situação se altere
E, portanto, não havia aqui interesse efetivo em que a situação se alterasse, até que, aparentemente, entrou aqui um terceiro no mercado. Confesso que não sei quem é que avançou com essa denúncia, nem sei se ela é anónima ou se foi... Não. Foi a Liga. Foi a própria... Mário Figueiredo. Mas eu tenho ideia que na altura se falou que um próprio operador também teria promovido, não sei se depois se efetivou ou não. De qualquer das formas, sendo a Liga, bom, é evidente na altura em que foi até a bandeira, como estava a dizer o João, foi a bandeira do Mário Figueiredo para ganhar as eleições, foi a guerra que ele quis comprar, e o que é certo é que de alguma maneira comprou, portanto que chegamos aqui a estas medidas. O que eu gostaria de dizer, referente a este assunto, era um bocadinho na linha do que o João estava a dizer, que é, eu penso que estas medidas apenas não alterarão a situação. Isto porque há aqui um pormenor que o João falou que me parece decisivo, que é, os clubes, ao negociarem estes contratos durante um período muito longo, receberam antecipadamente grande parte das receitas. Isto não havia aqui um período de 8 anos e o recebimento era faseado e cada época recebiam o correspondente montante. Não, os clubes recebiam antecipadamente, a grande maioria deles. E era, naturalmente, assim que se financiavam. E daí se justificar vários renegociamentos dos contratos, que é quando esse montante se esgotava, os clubes sentiam a necessidade de renegociar os contratos e prolongar essa ligação à Control Invest, ao Olivetti Daqui a um Sports. bocado estamos a chegar à conclusão que quem são os verdadeiros prejudicados com esta medida são os clubes. Também não tem grande solução. Eles, não é? eu Eles podem acredito não que esta... exercer os direitos que... Eu acredito que esta medida... que possa ser... Não é? Acho que os clubes acabam não ser muito prejudicados porque não têm que exercer estes direitos que... Não, exatamente. Eu compromissos que acredito que isto são medidas aparentes. Porque os clubes, aliás, já se verificou, eu penso que foi tornado público que... Há clubes que não vão querer renegociar? Eu sinceramente duvido. Eu duvido muito. Ia ser... Eu acho que não vão denunciar, certamente. Não, denunciar não vão. Renegociar de forma a excluir estas cláusulas dos contratos. Eu acredito que eles até podem, de uma forma... Porque toda a gente sabe que uma cláusula de exclusividade custa dinheiro, não é? Claro. Essa cláusula vale dinheiro. Mas a E questão quanto é maior esta. for o tempo de Eles até exclusividade... podem remover estas cláusulas dos contratos. Agora, os clubes vão continuar a estar reféns, porque... Sim, mas a questão é se a Control Invest pode exigir que, retirando a cláusula da exclusividade, por exemplo, os contratos baixem valor. Eu isso não tenho, isso não me parece que haja dúvida nenhuma. Inclusivamente, levará a que a Control Invest possa exigir a devolução equivalente aos montantes que já pagou para épocas posteriores. Certo. Isso eu não tenho grandes O que me dúvidas. parece é... Parte dos valores, se o que a renegociar. Control Invest, Exatamente. o que a Control Invest não pode fazer a partir de agora é celebrar contratos com uma duração de exclusividade superior a 3 anos. 3 anos. Em relação aos atuais, é que é dada a possibilidade aos clubes de ou denunciar ou não denunciar. Exatamente. Se denunciarem, terão que devolver o montante pago pelos anos que sobrariam. Se não denunciarem, deixam acabar os contratos e quando acabarem os contratos só podem fazer contratos de 3 anos. De acordo, isto, até. no fundo, acaba por limitar Sim, mas a também pode haver atuação a da parte Control exclusiva, Invest. uma tentativa de Ainda há outro renegociação, problema. Não, isso, claro. sem denunciarem, tentarem excluir dos contratos atuais estas A partir do cláusulas. momento em que, se fizerem novos contratos, o problema é que estão sempre limitados a partir de agora, e a Control Invest vai ter que o respeitar, porque aí se comprometeu Sim. perante a Autoridade da Concorrência, Exatamente. a 3 anos. De acordo com a Autoridade da Concorrência, os contratos com o Porto, com a Académica, Muitos deles já com estão, Arouca, aliás. Sim, já estão. Belenenses, Já Estoril, estão neste Vitória de momento. Setúbal, Guimarães, Marítimo, Moreirense Nacional, Passos Ferreira e Rio Ave já foram adaptados de acordo com as normas agora impostas. A questão Exatamente. que o raciocínio que eu desenvolvi há pouco é o seguinte. Mesmo sem saber uma decisão, não é? Sim, Do sim, processo é verdade. internacional. Sim, Sim, mas é demasiado já gritante, foi quer saber. dizer, não... Não, eu acho que esse raciocínio, ou o raciocínio, pelo menos que a mim parece mais evidente, é o seguinte: os clubes continuam numa situação, ou a denunciar estes contratos, ficariam devedores de Olivetti Sports. Claro. Portanto, clubes que estão neste momento mais do que endividados não se podem dar ao luxo Claro. de devolver dinheiro que receberam. E a questão não é só essa. A questão é ser o Sporting ou o Porto a denunciar, porque aí, à partida, há de haver sempre alguém com interesse Claro. em adquirir. Sim. A Há uns questão é o Setúbal ou o Estoril, claro. vão correr o risco de denunciar o contrato sem saber se o Olivetti Sporting Mas aí, quer... mas, ó Pedro, aí também digo, no dia Não, que o isso Porto, só- se o Porto e o Sporting o fizerem,
Oliveira Sport, o resto dos contratos Como é acabem. Perde o interesse. Portanto, aí não há hipótese. Eu penso que este comunicado é revolucionário no sentido de permitir que apareçam outros... Claro, isto mais cedo ou mais tarde. Mas aí Mas o mercado, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Mas há uma adaptação do mercado, há uma abertura para outros operadores, mas isso não significa que existe, vamos lá ver uma coisa, é que depois tem muita tendência a confundir, por exemplo, o caso da Benfica TV com isso. A Benfica TV é um canal, não deixa de ser um canal de um clube que de facto Mas a tem Benfica TV pode comprar... à vontade, sem problema, mas direitos o objetivo é televisivos exatamente Aliás, este. A Autoridade da comprou os Concorrência, a Autoridade da Concorrência diz assim, nós vamos abrir o mercado porque havia aqui um monopólio controlado pela Control Investment. Pronto. O que é que nós, a Autoridade da Concorrência, fazemos? Vamos acabar com isso, mas não vamos tirar tudo aquilo que já foi criado e comprado pela Sport TV, Control Invest, seja quem for, e os contratos estão feitos e já têm que ser adaptados. Mas outra coisa é haver pessoas interessadas, grupos empresariais interessados em, agora sim, entrar no mercado e comprar. Tenho muitas dúvidas sobre isso. E depois há outro problema, também está relacionado com aquilo que as pessoas pensam. Preciso não esquecer que temos uma série de canais novos de televisão Por acaso, acho que que podem eventualmente estar interessados no... Sem dúvida Eu alguma. acho que o principal impacto é vigor. possibilitar a novos players que se preparem para Uma anunciar. série de Mais canais que eu dizia novos que neste achava momento não se dedicam no ao curto desporto prazo dessa isso não maneira, porque têm acontece. essa E é possibilidade. só isso. até digo mais, acho que a Autoridade da Concorrência se calhar não vai querer ir mais longe do que isto, porque se fosse os clubes, isto podia ser um derramamento para os clubes. Porque se, por exemplo, as medidas fossem diferentes, ou que os contratos tivessem que terminar já, etc., os clubes teriam de devolver sempre aquilo que tinham recebido e que não iriam conceder. Não há interesse disso. O interesse é só mesmo largar. Essa é a parte que realmente me preocupa, que é até que ponto os clubes daqui para a frente poderão negociar em liberdade, porque ainda que não exista esse vínculo legal, a questão é que, como eu referi há pouco, os clubes passarão a ser devedores de Oliveira Sports. E estamos a falar de muito montante. Só se denunciarem. Certo. Não, mas daí vem a minha questão da liberdade. E, portanto, a Sport TV, daqui, ou a Oliveira Sports, daqui para a frente, pode adotar a seguinte estratégia, que é, se denunciarem, e se a partir daqui, ou daqui a 3 anos, não quiserem renegociar, eu vou-vos exigir este dinheiro já. E, portanto, de outra forma, se vocês renegociarem, eu posso aceitar aqui o deferimento do tempo. Se não denunciarem, os contratos ficam em vigor até acabar. E permite aos clubes negociarem para o futuro. Exato. Imagina que há um player que se começa a preparar para entrar no mercado daqui a 3 anos. Os clubes que têm os contratos a terminar daqui a 2 anos ou 3, por exemplo, podem começar já a negociar. Que se não denunciarem, uma vez terminado o contrato, continua a Control Invest a ter direito de preferência. Isso é que nós temos que ver agora. Aí termina. Não, Isso é preferência acabou. Não, mas eles comprometem-se perante a autoridade a renunciar ao direito de preferência. Eles já renunciaram. Nos contratos não. Em todos. Em todos. Isso era o principal, era acabar com a preferência, porque isso aí então é que esmifrava completamente. Em relação aos contratos atualmente em vigor, que contenham as cláusulas restritivas identificadas, o grupo Control Invest obriga-se a renunciar ao direito de preferência. Exatamente. Aí não é hipótese. Portanto, vai haver uma margem. Agora, não vai provavelmente acontecer aquilo que se calhar seria desejável, que era terminarem todos ao mesmo tempo. E a partir de agora vamos negociar livremente. A não ser que tenham a solução, que é denunciarem todos e a partir daí, em bloco, tentar negociá-los. Aí, eventualmente, porquê? Porque, verdade, teriam que pagar o e não achas que isso mas se calhar adquiriam o remanescente com a nova negociação. Mas e não achas que era, ou que é mais fácil para um clube, sob a ameaça de lhe exigirem esse ressarcimento, renegociar o seu contrato? É que, para além do que receberão para as épocas futuras, qualquer outro player que apareça lhes poderá pagar, eles poderão exigir o que está em dívida ainda. Mas o Control Invest não pode deixar também de receber o dinheiro que avançou. Portanto, mas eu percebo isso. O que eu duvido é que esta aparente liberdade de negociação vai efetivamente surgir. Eu não vou tão longe em termos continuarão a ficar reféns jurídicos na parte da denúncia. Que os clubes, se calhar, não vão conseguir denunciar por não terem capacidade de devolver. Não, se eles deixarem chegar ao fim, a partir daí sim. Não há dúvida, já não têm que devolver nada. Sim. Não, mas aí é um avanço grande, eu concordo. Eu estou a dizer no imediato. Se eu fosse presidente de um clube, o que é que eu pensava? Tenho esta possibilidade de denúncia. Vou ver se há alguém interessado em utilizar os meus direitos. Se eu conseguir receber o suficiente para devolver à Sport TV ou à Control Invest aquilo que eles me adiantaram e ainda ficar com algum para o meu clube. Imagina que aparece alguém. Eu só duvido é que isso aconteça. Eu duvido é que apareça esse tal player. Mas sem essa possibilidade não consigo certeza. Imagina que aparece alguém que quer comprar os direitos do Sporting e do Porto. Eu tenho dúvidas. Imagina que aparece alguém neste momento a querer comprar os direitos do Sporting e do Porto e que se compromete a pagar
eventualmente aquilo que o Sporting e o Porto Ó Pedro, tenham mas em aí dívida. estamos a esquecer que a Control Invest não desaparece. E a Control Invest continua a ser um player. E a Control Invest pode dizer, eu cubro a proposta e ainda aceito o pagamento do que tu me deves mais tarde. Mas aí é o mercado livremente a funcionar, que é isso Claro, que se quer, que é o não que é? se pretende. Que é o que se pretende. Fica Agora, com os outros, fica com os clubes ditos E mais atenção, pequenos. já há poucos clubes da primeira divisão, segundo esta comunicado da contratos promocionais. Autoridade de Concorrência, São em que os quase contratos ainda violam Sim. estas regras. Sim. E, portanto, a maior parte série deles deles. Quer dizer, já na intervenção, está, na maioria, tinha a ideia que a maioria já tinham renovado Já, e que o maior já impacto disto há adequaram. de ser a médio Resta-nos continuar a aguardar. Vamos passar para o terceiro tema, que é um tema que eu acho especialmente interessante, porque deu-se agora conta que o regulamento das competições da Liga diz no seu artigo 96, número 2, que descem à segunda Liga na época desportiva seguinte. O regulamento para esta época, claro. Os clubes classificados em 15º e 16º lugares da tabela classificativa da Primeira Liga, o que significa que foi alterado o regulamento das competições no sentido de englobar 18 equipas na Primeira Liga, o famoso alargamento provocado pela subida obrigatória do Boa Vista, mas alguém se esqueceu de alterar este artigo. E, portanto, temos uma situação caricata que, em vez de ser o último e o penúltimo, vão ser o 15º e o 16º, João. Bom, isto de facto é uma situação caricata. Acho, obviamente, que se tratou de um lapso. O regulamento, como nós sabemos, foi feito, como disseste, para a época 2013-2014. Foi um regulamento especialmente complexo, porque tinha que prever a possibilidade do Boa Vista subir, a possibilidade do Boa Vista não subir. Se subisse, era alargada a primeira divisão. Se não subisse, não era. Se o Boa Vista subisse, havia um conjunto de equipas que tinham divisão. Se não subisse, uma data de aspectos que foram, de facto, regulados. Que até já Só tinham sido que adiadas um ano, porque é o Boa preciso- Vista, em bom rigor, já podia ter subido na época anterior. É preciso ter aqui em mente duas coisas. O regulamento de competições normalmente é aprovado todas as épocas. No início de cada época é aprovado um regulamento de competições devidamente alterado, devidamente atualizado. Como sabemos, a Liga passou por um período especialmente complexo, em que não se Dava celebraram um pouco à deriva. Assembleias Gerais, pouco ou nada se fez, por culpa dos clubes e não só, por culpa da anterior direção. Infelizmente aconteceu o que aconteceu e ninguém adaptou o regulamento para esta época. O problema é que este ano temos 18 equipas e, obviamente, vamos ser realistas, não vão descer o 15º e o 16º, quer dizer. Era o que eu ia perguntar, Bruno, seria como uma é que se vai tragédia. resolver este barbicacho? não, eu acho que usaste a palavra certa para este barbicacho ter caricato, cómico e lamentável. Lamentável, desde logo, por motivos óbvios. Quer dizer, estamos a falar de um regulamento que gera competições profissionais. Eu estou a ver muitos Movem. presidentes. Eu creio que, em termos regulamentares, a decisão haverá ser convocada uma Assembleia Geral porque é uma das competências dos regulamentos. Há aqui uma nuance que eu acho importante. Mais se adiar a realização desta Assembleia, mais pode dificultar Exatamente. esta situação. Normalmente, as decisões da Assembleia Geral da Liga, nos termos dos seus estatutos e do Regulamento Geral, são tomadas por maioria. Aqui, à partida, não haveria grande especial complexidade na aprovação de uma alteração. A questão é que, nas matérias da alteração dos regulamentos, nos termos do Regulamento Geral, é uma das matérias específicas, das poucas matérias onde se exige a unanimidade para que se altere o regulamento. Mas for durante a época, certo? Para a época em curso. Para a época seguinte não havia O problema. problema é que a partir deste momento já há equipas que têm mais ou menos um sexto sentido que vão estar naquele 15º. Não há e dúvida. naquele Agora, 16º. eu acho que nesta altura, até pela proximidade pontual, as equipas todas correm o risco de lá ir parar. E, portanto, quer seja o 15º ou 16º ou 17º, alguém vai ter que lá ir parar. Isso é certo. E neste momento ainda ninguém consegue adivinhar quem é. Agora, se esperarmos 6 ou 7 jornadas, se calhar começa a ser cada vez mais previsível e se calhar o clube que aí está, porque os dirigentes e os departamentos jurídicos dos clubes e sociedades portuguesas são especialmente inventivos e especialmente imaginativos em arranjar aqui. Departamentos jurídicos muito bons. Também, naturalmente fazem o trabalho dele. O Sporting não me parece que vai estar nesta posição, acho eu. Que nenhum de Não, eu acho que nenhum de nós acredita atenção que o 15º e o 16º alguma vez descessem.
Atenção que isto é evidentemente disparatado. Todos temos a noção que se trata de um lapso e que Do mero Não lapso é de que pode corrigir. ser Então, mero lapso de disparatado, escrita. mas é Mas base, mero se lapso de calhar, escrita. para... E no outro para dia- Se alguém for entrarem. impugnar isto é- isto com base a dizer, Ai, olha, Não já me vi surpreendia, eu já vi não me tanta surpreendia. coisa. eu já vi muita coisa. Eu mas acho que também- só não o fazem pelo ridículo que é impugnar isso. Senão se calhar faziam. Isto é um lapso de Concordo, escrita, quer dizer, todos não, percebem o que é que se quis dizer aqui. Há bocadinho dissemos que se fazem participações sem factos. Sim, Portanto, aqui exatamente. também se podem, aqui também se E podem aqui temos levantar factos. questões. Exato. Aqui temos Há factos. exato. Temos regulamentos para ser cumpridos. Até podem dizer que basearam Isto é toda uma altamente- programação da época neste número 2. Fizeram um esforço enorme. Isto é altamente revelador daquilo que foi Do desnorte. Do desnorte, mas não é só. As pessoas tendem sempre a pensar Liga, Mário Figueiredo, isto e aquilo. E os clubes? Os clubes andam lá a fazer o quê? Claro, Pergunto, claro. ponto número 1. Segundo, Os clubes aprovaram este regulamento, quer seja tacitamente ou exatamente. não. Mas Não, ele foi e- aprovado. já não leem. é prova que não Os leem. clubes também É já não prova leem. que não leem. Segundo, muito importante, eu tenho algumas dúvidas sobre aquilo que tu disseste relativamente. O Mário Figueiredo, quando ganha as eleições na Liga, a grande, para além da centralização dos municípios, foi aumentar, Descida e subida. aumentar a Largamento. Primeira O Liga. largamento era uma bandeira. Então. Exatamente, e a tal liguilha e tal, de forma a incluir, porque ele foi obrigado a incluir o Boa Vista, Certo. ou a dar a oportunidade ao Boa Vista. Mas, na altura em que é feito o regulamento de competições, de acordo, depois de ele ganhar as eleições, não é? De acordo com esta situação, ele ainda estava num estado de graça, ainda não, estava, ainda não tinha começado a decair. Mas foi depois, este regulamento foi para a Certo. época de 2013-2014 já. Certo, Foi a mas época passada. já tinha sido anterior. E tu mesmo sabendo que isto vai ser implementado, sabes que este de 96 número 2 nunca pode estar ali. Vai ter que saltar. Ou então tem que se meter o 17 e o 18. Não, Não sabemos porque é que Claro, não diz os dois últimos isso classificados. obviamente. Acontece para a segunda liga. Em termos legislativos era o mais certo. Claro. Mas há aqui um Mas é ponto que- que é mas preciso isso é- esquecer. O Boa Vista podia não ter subido. Claro. E se o Ainda Boa Vista assim. não subisse, mantinham-se as 16 equipas. O alargamento era condicional. Mas isso é que isto Mas ficou isso assim, é uma mal. argumentação jurídica que se pode utilizar. É porque. Mas foi por isso. Há a normas questão é. transitórias e tudo Mas nesse é que momento. Estamos a dar resolvi essa argumentos questão. a quem É vê. isso é que eu não entendo, porque é que isto é uma norma transitória. Não é este. Pois não, não é. Mas Mas, houve- não ah, pode não, mas- estar, não podia estar, era a partir do momento. Primeiro tudo. É um lapso, isto é um lapso. Está bem que escreveu. Obviamente que é um lapso, mas a questão é porque é que não se utilizou a mesma terminologia Errado, para a mesmo. segunda liga e para a primeira liga. Para a segunda liga fala-se dos últimos dois lugares. E isto não havia problema. Ó Pedro, tens toda a razão. Portanto, Não faz Mas sentido ninguém vai acusar que o legislador pensou. Não, claro. Para o ano, quando eu tiver 18 equipas, vou criar aqui um mecanismo especial em que, em vez de ter os últimos dois, deste o 15º e o Mas ninguém 16º. vai pegar nisto e vai se defender com isto quem ficar em 15º ou Eu- eu- 16º, eu ninguém acho vai isto pegar uma nisto. coisa- Nem ninguém vai Agora, colocar em há uma causa questão isto. que eu acho bem interessante que é, se eu bem recordo, e corrijo-me, eu sinceramente a ideia que eu tenho é que quando tínhamos 18 equipas, desciam 3 equipas. Sim, tal e qual como na segunda Coisa liga. que nunca mais voltou a questionar. Porque E isso, era se diferente, a calhar... segunda liga eram três. Não. Não, a segunda liga sempre foi só sempre uma. foi só uma. A segunda B é que tinha três. tinha três. E isto, claro que eu não sei o que é que vai ser, o que é que os clubes vão querer. Não para este ano, obviamente, porque nenhum deles vai aceitar. Não, Mas mas são isto, três. quanto a Mas este para o ano, Claro. não sei, se já que aumentámos o campeonato, porque não voltar ao sistema em que descem três e só vem três? Ou porque não voltar ao sistema das 16 equipas? Exatamente. Isso, se calhar. Isso é acho que é o erro de base, não é? Não, mas se calhar é uma boa prova. até uma porque Pode existir aqui uma intenção, se calhar, agora com esta nova direção, de reduzir novamente os Não números creio que da- daqui se retire. Agora, que em termos estratégicos... Não, pode ser a mim- aproveitado. Pode ser aproveitado, não é? Ou então Não, pode ser, mas assim. pode isso servir de impulso. Agora, evidentemente, este lapso não foi intencional, nem foi a Até pensar Querem nisso. acabar com a paz do futebol já. A Liga acabou de se formar e agora vamos acabar com a 16 e é uma desgraça geral outra vez. Juntar um ponto ao outro. Olha, lembrei-me agora, por exemplo, que o Sporting, por ele, acabava com a equipa B na segunda liga. Certo. Também houve outro clube que manifestou, se calhar, a intenção, por falta de condições financeiras, e acabar com a equipa B. Não me recordo agora qual é que foi. Portanto, já isso implicaria uma redução redução. no número de clubes na segunda Se liga. não me engano, o segundo liga neste momento são 24. Sim. Que é um número absolutamente extraordinário. É muito sim, claro, mas lá está. Nós nunca sabemos o que é que se passa verdadeiramente por trás claro. do Não sei se ajuda. trás do pano. De qualquer das Portanto, maneiras, a solução é simples, não é? É só atrás. Não é fazer uma Assembleia Geral, né? já ou verificar mais rapidamente, coisas, claro, antes que a Para coisa evitar se... que não haja unanimidade para evitar que possa... da equipa que não está a haja ver vai unanimidade. ficar nesse Exatamente. sítio. E, portanto, Defender-se aí melhor. não há nenhum problema. Uma Assembleia Geral, por unanimidade, altera-se a redação deste artigo para os últimos dois classificados e continua tudo igual.
Exatamente. Sendo que nenhum clube, espero eu, vai ter a coragem de chegar à Assembleia Geral e dizer, eu concordo, quanto mais frente pior, mas a figura que um presidente teria que fazer para dizer, olha, eu não mudo isto, porque eu acho que o meu clube pode ficar em 17º, não é ridículo seria essa posição. Eu vou dizer uma coisa, eu se fosse presidente da Liga não corria esse risco. Eu, honestamente, quero acreditar que não. Mas eu não corria o risco. tendo em conta o futebol em Portugal... Vamos aguardar então para ver quanto tempo demora a Liga a alterar este número 2 do artigo 96 do Regulamento das Competições. Por hoje ficamos por aqui. Desejo-lhe uma boa noite. Agradeço aos meus convidados de terem estado presentes mais uma vez. Até para a semana.